Que legal. Mas no PVR, uma das estratégias que a gente fala muito é o gatilho de surpresa. Né? O que acontece? Quando você tem uma emoção genuína de surpresa, é um estímulo que você não esperava. Pum, caiu um dinossauro aqui. Pá, pô, não esperava que isso acontecesse. Tá um pouco atrasado, né? Hoje, há um pouco atrasado. O gatilho de surpresa, momentaneamente, ele vai dar um freeze, que a gente fala que é o gatilho triple F, né? Freeze, Fight or Flight. Primeiro eu vou entrar em freeze. O que eu faço? É uma ameaça ou não? Né? Eu encaro, fico de boa. Quando eu entro em freeze, quem fala muito sobre isso, né, do priming, né, é o Alberto Delisua. Quando eu entro em freeze, o meu cérebro fica momentaneamente sugestivo. Ele aceita induções. Entendi. Então esse é o momento perfeito para você jogar uma pergunta que a gente chama que é o plantar o verde. Né? O que eu já vi acontecer foi, tava sendo feito um interrogatório, suspeito de abuso sexual, e o cara tava fechado, né? Era um funcionário público, inclusive tava bem fechado na história dele e tal. Falei, não volta perguntando da história, volta falando de outra coisa. Aí eu falei, pergunta a cor da cueca dele. Aí falei de zoas. Entendi. Aí os caras voltaram pra sala. Fulano, tá vendo aqui? Cara, você tá de cirola? Ou é aquelas cavadinhas? Aí o suspeito olhou assim, não entendeu nada. E o cara já tava aqui sólido, abriu. A primeira coisa que ele fez foi abrir. Não, é só cueca, cara, é cavadinha, qual que é? O cara começou a rachar o bico. Não, meu, sério, pô, não, é boxe, não sei o que tal. Aí o pessoal na sala começou a fazer piada. Que cor que é a tua cueca? Pô, fala aí, minha vermelhinha, você tem cara de quem gosta de uma vermelhinha, tal, kkk, tal, é cinza, pô, cinza. Pô, no dia 18 você tava realmente na casa da sua esposa? Não tava não. Entendi. Você dá aquela quebrada, depois você volta e aí pega, né? É, porque você colocou gatilho surpresa, na sequência você vem com a indução. Né? E você tava na sua esposa aqui. Não tava não. Quebra na hora, né? Entendi. É uma das estratégias que são utilizadas, né? Mas via de regra, o interrogatório ele é orientado em duas fases primárias. A primeira, que a gente fala, 3, né? Se for contar a fase 0, que é a fase de pesquisa. Mas o interrogatório em si, ele é a fase final do processo da entrevista forense. Então, no primeiro momento, você em momento algum, e isso eu acho que é muito genial na série Mindhunter, eles mostram isso, de fato isso é real. Isso que eu adoro essa série. A série é muito boa. E isso é real. Num primeiro momento, você precisa do quê? Rapport. Precisa de conexão empática emocional, tá? Que é que os caras tentaram fazer, né? Sim. Pra quem não exato. sabe que a série Mindhunters é o início do estudo de tentar traçar um perfil psicológico Criminal profiling, né? de psicopata, não de psicopata, de serial killers, né? De caras... Assassinos ou seriais ou de crimes hediondos. É. Os caras assim que Tem assassino em massa também. assistam Mindhunter. É um livro, né, na verdade. Virou Baseado uma nos série. livros do John Douglas, nas pesquisas do John Douglas. É um negócio assim sensacional, cara. Porque até nessa linha aí, por exemplo, talvez o cara que é um serial killer, um psicopata, ele é mais treinado pra manter a história? Eu ouço muito isso. Ou não? Você não vai analisar o psicopata porque ele não tem emoções. Entendi. Bom, vamos por partes. Que é o que o pessoal fala, né? Costumam falar, né? E isso cai exatamente no que você falou. Mídia. Isso. Dexter, né? O Dexter, o cara não tem emoções, ele consegue... Nossa, ele não mostra nada. Bom, o que acontece? Ou é que ele vai acabar te levando pro lado que ele quer, né? Que ele que acaba dando uma volta na polícia ou no investigador. Não é isso que a gente ouve, né? A gente ouve muito isso. De fato, se você pega as pesquisas do antropólogo, o Andrew Rainey é antropólogo, tem um livro chamado Anatomia da Violência, The Anatomy of Violence. Ele fala bastante sobre, de fato, um estado manipulador, que ele está sempre ocorrendo ali. Por que esse estado manipulador em pessoas que têm o transtorno de personalidade antissocial, pessoal conhecido como psicopata, né? Por que essas pessoas têm uma facilidade em manipular outras pessoas? Porque primeiro elas manipulam as próprias emoções. Significa que o cara consegue evitar o comportamento facial e emocional dele? Não. Uma pesquisa muito legal feita pelo Mark G. Frank e pela Caroline Watts, chamada Executing Facial Controlling During a Lie. É exatamente esse o propósito. Você controlar a face enquanto tá mentindo. Pô, isso aí deve ser foda, né? E exatamente. De novo, quando você está no gatilho de pressão, uma recompensa, uma punição, o que a gente tem de resultado? 30% é o máximo que você consegue deliberadamente controlar a face. E isso para pessoas também com esse mesmo transtorno. O que acontece? O psicopata ele tem emoções. Ele tem emoções em relação a ele, emoções egocêntricas. O psicopata, o que lhe falta é a capacidade de empatia. Talvez ele tenha mais emoções do que qualquer outra pessoa. Não, ele não fazia o que ele faz. Não é?
Imagina, o cara faz umas doideiras aí que tem gente que sonha. Pô, meu chefe brigou comigo. Imagina eu moer a cabeça dele no liquidificador, né? O cara vai lá e fala, pô, vou anotar essa daí. Psicopata americano, né? Exato, né? Boa ideia. Essa daí, correr peladão na escada com uma serra, motosserra. Mas o psicopata, o que é a característica dele, né? Você pega Guido Palomba, Ana Beatriz Silva, né? A galera mais gabaritada na área da psicologia. O que lhe falta é capacidade empática. Então ele não consegue se colocar no lugar de outra pessoa. Ele sente emoções.